bem? Você já parou para pensar que a fé é extremamente importante na jornada cristã? Nós não podemos caminhar sem fé. Por isso hoje nós conversaremos sobre a importância da fé para a comunhão e para o desenvolvimento da missão. Preste atenção, abre seu coração e que esses poucos minutos possam ministrar sua vida e te ajudar a entender o cerne da questão, que é a fé em Jesus Cristo, que nos motiva na comunhão, no desenvolvimento da missão. Deus te abençoe. Toma o seu lugar. Vamos orar, queridos. Amém. Pai, obrigado por essa manhã. Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu amor infinito que nós podemos sentir em nossas vidas, em nossos corações. Que isso permaneça durante todo o dia. Amém. Que possamos ter, Pai, um dia alegre, um dia cheio de graça, um dia cheio de bênção, cheio de gargalhadas, Pai. Amém. Cheio de sabores que o Senhor nos proporciona, Amém. Pai. Nós agradecemos por esse dia. Abençoamos Amém, a vida Senhor. do pastor Marcelo agora. Oh, Deus. Abençoamos a palavra que o Senhor colocou na boca dele para trazer a nós. Que Amém. ela encontre morada em nossos corações, que haja, Senhor Deus, transformação, Amém. que haja quebrantamento do Espírito Santo nas nossas vidas através da sua palavra, Pai. Amém. Nós oramos e o abençoamos, Pai, para que seja usado pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Os adolescentes, pré-adolescentes, pastor Luiz está batendo um papo com eles. Então, se você quiser e puder liberar o seu filho, ele vai seguir para poder conversar com ele. Estamos conversando a respeito daquilo que somos enquanto igreja do Senhor, como movimento Vineyard. Então o pastor Luiz tem ajudado a gente nesse processo e sintam-se à vontade. É bom demais ver você aqui hoje. É bom porque você faz parte daquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo em você e através de você. E você faz parte dessa família e essa família se reúne para que possamos ouvir a voz do Senhor, sermos moldados por Ele e seguirmos na orientação dEle a respeito daquilo que Ele tem para nós. Eu queria pedir desculpa porque hoje tínhamos tudo preparado, as letras, para que todos pudessem cantar, mas tem certas coisas que fogem do nosso controle. Quando o computador dá problema, não tem muito o que fazer. Eu corri ali para o pessoal do hotel, pedi o computador, eles nos cederam um computador, só que não dava tempo para a gente baixar música, botar na projeção. E nós vamos arrumar isso, tá? Eu só peço desculpa, porque você pode ter pensado, por que não projeta música? É tão mais fácil? É mesmo. E nós pensamos nisso, só que, infelizmente, contamos com esse imprevisto do computador, tá? E eu conto com a sua misericórdia nesse momento. Eu não sei se em algum momento da sua vida, eu acho que todos aqui já passaram por algumas situações em que ouviram uma pergunta. Em algum momento da sua caminhada, na adolescência, na juventude, na fase adulta, você ouviu, tem certeza? Tem certeza? Talvez na escola, talvez ao fazer algum negócio, ou a desfazer algum negócio, ou a confrontar alguma pessoa, ou conversar com o pai, os irmãos, alguém tem que falar. Aí eu vou, tem certeza que você vai falar com o pai? O chefe, você tem certeza que você vai falar? Ah, eu vou vender isso, tem certeza que você vai vender? Você gosta tanto? Tem certeza? Tem certeza que você vai guardar isso? É melhor vender essa tranqueira? E nós somos bombardeados muitas vezes por essa pergunta que ela expressa uma dúvida. E muitas vezes escondida atrás do medo. Eu vou evangelizar. Por que eu vou evangelizar? Eu tenho tanto receio, tantos medos. E aí eu mesmo me faço essa pergunta. Tem certeza? Eu vou orar por alguém. Tem certeza? Mas e se Deus não ouvir? E se Deus não fizer? E se Deus não... Essas dúvidas vão enchendo o nosso coração e tumultuando muitas vezes os nossos pensamentos. Isso faz parte da vida. E nós aprendemos a conviver com essa pergunta lidando com as consequências. Mas será que ela gera ou tem gerado algum impacto na nossa vida espiritual? Tem certeza? Será que somos muitas vezes mais movidos pela fé ou pela dúvida? Fazemos ou deixamos de fazer as coisas por fé ou por dúvida? E isso é essencial na nossa jornada. E nós precisamos compreender melhor esse quadro que se apresenta diante de nós.
Na semana passada conversamos a respeito da importância do amor para a comunhão e para o desenvolvimento da missão. Não podemos viver sem o amor, não podemos caminhar sem amor para termos comunhão e para sermos expressão do amor de Deus no alcance dos outros. Mas hoje conversaremos a respeito da importância da fé na vida comunitária e o seu reflexo na missão. Da mesma forma que não podemos viver sem amor, também não podemos caminhar como cristãos sem fé. A fé é extremamente importante e se olharmos as Escrituras, ela fala muito sobre fé. A Bíblia, Jesus parabenizava as pessoas que faziam uso da fé. Muito bem, a sua fé te salvou, vai, não peques mais. Olha, nunca vi uma fé como essa em Israel. E onde a gente passar, vamos falar sobre essa fé. Mas em muitos momentos Jesus também arrochou aqueles que não tinham fé. Por que vocês são tímidos? Por que vocês não têm fé? Jesus no barco, dormindo, todo mundo desesperado pela vida, e ele fala assim, mas por que vocês não, a fé de vocês é tão pequena? Por que vocês são tímidos? A fé é importante. A fé salva o que crê, João 3,16. Mas o incrédulo é condenado, João 3,18. Ela é dom de Deus, diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Ela é distinta da crença, da nossa confiança, ao mesmo tempo que ela também envolve uma certa confiança. Eu confio nas pessoas, eu posso fiar a nossa amizade, me empresta 100 conto aí, na segunda eu te devolvo. Confiança, mas a fé é muito mais do que isso, mas envolve também uma certa confiança. Sabemos que a fé é um escudo, Efésios 6,16. Sabemos que ela vem pelo ouvir, Romanos 10,17. Sabemos que somos salvos pela fé, Efésios 2,8. Vivemos pela fé no Filho de Deus, Gálatas 2,20. O justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Usamos a fé na oração, Marcos 11,28. O que vocês pedirem com fé, meu Pai vai atender. Cristo vive em nós pela fé, Efésios 3,16. Vivemos por meio da fé e não pelo que vemos. Segunda carta aos Coríntios 5,7. A prova da fé produz perseverança, de acordo com Tiago. Sabemos que a fé é a vitória que vence o mundo. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. E estes são apenas alguns versículos que a Bíblia fala sobre fé. E se isso é tão importante na vida do crente, nós precisamos dar mais valor para a fé. Nós precisamos aprender a lidar melhor com a fé. Se ela é tão basilar, tão importante na jornada, na caminhada, nós não podemos adentrar num espaço como esse, fazer parte de uma comunidade que vive por meio da fé, e sair daqui como se ela fosse uma expressão pequena de confiança. Muitos de nós, muitas igrejas usam a fé como se fosse uma isca lançada no mar das bênçãos de Deus. Eu ponho um pedacinho de fé, jogo a minha isca, esperando que em algum momento Deus me agracie com um peixe enorme da bênção de Deus. Mas não funciona assim. Nós não vemos essa expressão nas Escrituras. E nós não podemos agir como se a fé fosse simples um elemento, uma pipoquinha que eu lanço pro cisne, pro pato, pro marreco, a fim de atraí-lo. Atrair Deus, atrair a bênção de Deus. Ela é muito mais importante na jornada, na sua jornada e na minha jornada, capaz de impactar profundamente nossos passos, nossas relações comunitárias e relações sociais. Por isso nós precisamos da fé. Mas, para compreender melhor o conceito de fé, eu queria te pedir para abrir comigo a carta aos Hebreus. E aqui eu faço uma observação. Pode ser que por um ato falho, eu fale a carta de Paulo aos Hebreus.
Muitos creem que Paulo escreveu essa carta, mas existe um consenso na teologia de que não foi Paulo que escreveu. Ninguém sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, mas a gente fala tanto de Paulo que fica impregnado. Então pode ser que no meio da mensagem eu fale a carta de Paulo, mas não é de Paulo, tá? Eu pelo menos estou junto com aqueles que não creem que a carta foi escrita por Paulo. Mas eu creio, pastor, tudo bem, nós vamos brigar por causa disso não. Pode dizer que a carta é de Paulo, eu não acho que é da não. Mas abre aí, capítulo 11, tá? E nós vamos ler capítulo 11, verso 1. Já mexi. Obrigado, filha. Diz assim a palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Outra versão diz, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção que não se vê. Ok. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé Abraão obedeceu a Deus, ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Entra o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir isso todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu sigo. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aquele que o busca. Amém. Vamos parar por aqui. Palavra do Senhor. Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Nós estamos aqui diante do Senhor com expectativa no Senhor, porque é só o Senhor que pode trazer a palavra para os nossos corações, nos alimentar, transformar nossas vidas e nos fazer úteis para o Teu reino. Transforma os nossos corações, ajuda-nos a concentrar no Senhor, a ouvir a voz do Seu Espírito nessa manhã e que sejamos moldados à imagem do Teu Filho, para que possamos seguir como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. E Ele tem interesse no seu coração, e é Ele que quer transformar você e fazer com que você caminhe em fé, por meio da fé, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado em todo o tempo. E nós vamos seguir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um pequeno trecho que fala do contexto, para que possamos entender melhor o que esse autor quis falar sobre fé. Precisamos entender o contexto e depois a gente parte para a parte prática, tá bom? No capítulo 10, o autor discorre sobre o único sacrifício verdadeiro, sobre a finalidade de Cristo e o que ele significa para nós, sobre a condenação do permanecer no pecado e os perigos do afastamento da igreja. Ele vem trabalhando muitos assuntos. É uma igreja que caminha dentro da sinagoga, pratica o judaísmo. É uma igreja que precisava aprender e ouvir um pouco mais a respeito de Cristo, transitar da religião para a nova caminhada em Cristo Jesus. Para o autor de Hebreus, toda a questão sacrificial era só uma pálida nuvem, uma cópia do que haveria de ser o culto verdadeiro e real. Todo o trabalho da fé verdadeira consiste em conduzir o homem à íntima relação com Deus, e dar-lhe liberdade ao acesso irrestrito ao Senhor, coisa que o sacrifício não podiam fazer. Aqueles sacrifícios daquela época não podiam conceder ao homem isso, esse livre acesso a Deus, essa liberdade diante do Senhor. E ele prepara o capítulo 10 e agora chega no capítulo 11 e fala sobre fé, porque não tem como falar de Cristo e não falar sobre a fé. E ele vem construindo e ajudando os irmãos a olharem para Cristo, e agora ele entra na parte prática. Eu vou ajudar vocês a olhar para Cristo de forma prática. O que é fé? Ele entra sobre isso. Cita vários exemplos de pessoas que viveram por meio da fé no Velho Testamento, com o intuito de facilitar a compreensão dos irmãos daquele auditório.
Aqueles irmãos estavam lendo a carta, precisavam entender o que ele estava dizendo. Então, quando ele fala que a fé eles tinham que entender o que era a fé que ele estava dizendo que era, como ela funcionava e como ela agradava a Deus. Porque era esse acesso, que no versículo 6 ele apresenta essa tese, nós vamos falar sobre isso, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, nós vamos esbarrar em algumas questões aí. Vou mudar a página aqui. A primeira impressão que temos ao ler esse trecho é que possivelmente existiam pessoas na igreja que estavam tentando caminhar com Deus sem fé. Por que ele precisaria dizer que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque possivelmente existiam pessoas que estavam caminhando com a igreja e querendo agradar a Deus sem fé. E aí nós entramos em algumas questões importantes. Sem crer que tudo o que era ensinado sobre Deus e seus planos de salvação em Jesus. Será que isso era possível? Será que é possível caminhar no meio da igreja, falar, cantar e não agradar a Deus com a nossa fé? A nossa fé está distante daquilo que Deus espera ver nos nossos corações? Porque qual é o fundamento? Como que isso nos move? Porque se tem uma fé que agrada a Deus e uma fé que não agrada a Deus, então nós precisamos saber qual é. Porque eles estavam aqui caminhando dentro da religião, e de forma religiosa, sim, existe jeito de caminhar com uma fé que não agrada a Deus, e que não necessariamente é uma fé centrada em Deus. Não é uma fé sólida. Bastavam imaginar um modelo mais agradável, mais abençoador e menos intolerante, uma fé que me peça menos, que demande menos, que exija menos de mim. Ou eles poderiam revisitar, requentar as práticas do judaísmo, requentar a prática da observância da lei, do sacrifício, da confiança em si, da confiança na circuncisão. Eles poderiam voltar para a antiga aliança, e que tem o seu valor, só que agora o autor da carta aponta eles para outro caminho, que é em Cristo. A jornada desse povo salvo é uma jornada centrada na pessoa de Jesus. Qualquer expressão de fé que não aponte para Cristo é uma fé que não agrada a Deus. Eu posso ser motivado por diversas coisas a cantar, a ficar de pé, a doar, a servir, a visitar, a ir para a comunhão, a doar para palmas. Eu posso ser motivado por várias coisas e não necessariamente por uma fé verdadeira. E isso me coloca numa situação complicada. Então, vemos aqui a tese conclusiva do autor. Ela nos leva a duas questões. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? E para agradar a Deus eu preciso... Se para agradar a Deus eu preciso de fé, qual é a fé que Deus espera ver em mim? Ok? É impossível agradar a Deus sem fé. Entendendo isso, qual é a fé que Deus espera ver dentro de mim, para que ele se sinta bem, alegre, contente com o que ele está vendo? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Talvez você tenha imaginado que a sua fé era só vir para cá. Trabalhar com a fé era só fazer uma oração durante a semana, fazer o sinal da cruz, pedir para Deus te abençoar, abençoar o seu alimento, e essa era a expressão da sua fé. E o autor da carta chama os irmãos aqui na regulagem, porque já vem regulando os irmãos há um bom tempo, quando fala dos sacrifícios, falam que tudo aponta para Cristo, mas agora ele arrocha um pouco mais na questão central da jornada. Então nós vamos responder a primeira pergunta. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Ou por que para Deus não é aceitável uma caminhada sem fé? Agradar a Deus aqui é essa aceitação. A ideia é, por que não é aceitável para Deus uma caminhada sem fé? Não muda quando a gente muda a palavra?
é agradável a Deus. Não, Deus não aceita uma jornada sem fé. Ela é improdutiva, ela é estéril. Uma caminhada que não é agradável a Deus. Você pode passar a vida dentro da igreja, a vida participando, ceando. Se você não estiver centrado e Deus não estiver encontrando a fé que Ele espera encontrar dentro do seu coração, a sua vida foi infrutífera. Talvez seja por isso que talvez muitos não conseguem caminhar, não conseguem perseverar, não conseguem seguir na jornada, porque estão trazendo para o coração um tipo de fé que não é aquela que Deus espera encontrar dentro de nós. A continuação do texto nos ajuda a entender o que deles se aproxima de Deus, precisa crer que Deus existe e que abençoa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E aqui ele retoma uma ideia central, não para nós, mas para aqueles ouvintes, daqueles que se aproximam de Deus. Essa ideia da aproximação de Deus, para eles era muito forte. Eles não podiam se aproximar de Deus. Eles, dentro da cultura, existia uma pessoa específica para falar com Deus e para oferecer sacrifício a Deus em nome do povo, porque Deus é santo, Deus é inominável, Deus é aquele que eu não posso me aproximar. Então, agora, ele apresenta aqueles que Deus quer encontrar fé no seu coração, para aqueles que se aproximam de Deus, precisam crer que Ele existe. Remete ao capítulo anterior, no verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Ninguém entrava no Santo dos Santos. Agora, em Cristo, nós adentramos com ousadia pelo Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, por um povo vivo, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos de Deus com plena convicção de fé. Chegar ao encontro sem ter a percepção de que Deus está entre nós, de que Deus habita no meio dos louvores, de que Deus vem ao nosso encontro e Ele celebra o nosso encontro, é uma fé que, sem isso, eu estou chegando de forma errada na presença do Senhor. Por isso esse encontro é sagrado. Por isso é importante, eu não abro mão desse encontro, porque esse encontro foi programado por Deus, e Deus vem ao nosso encontro, Ele abriu as portas para que pudéssemos em Cristo entrar naquele lugar que ninguém poderia entrar, porque é santo. Imagina o impacto disso no coração daquele auditório. O inominável, o todo-poderoso, Yahvé, aquele que é o Senhor dos senhores, que eu não podia me aproximar do monte, que Moisés teve que tirar a sandália, que na porta da tenda ninguém podia se aproximar. Agora nós somos convidados à sua presença. E Deus começa a trabalhar essa fé no coração daquele auditório. E trabalha no nosso coração hoje, para que possamos entender a dimensão dessa fé e a importância dela para nós. O que eles estavam na fé, o que estavam na fé precisavam ter certeza, era que quem era esse Deus de quem eles poderiam se aproximar? Agora nós temos um Deus em Cristo permitindo a aproximação. E isso é incrível. E para eles era incrível. Agora, se para nós não é incrível, tem problema na nossa fé. Se chegar de qualquer jeito aqui, tem problema na nossa fé. Cantar por cantar, tem problema na nossa fé. Orar por orar, deixar as palavras sair da boca, tem problema na nossa fé. Se você não valoriza esse encontro, tem problema na sua fé.
precisam de ajustes no seu coração e na sua fé, para que você olhe para Deus corretamente, saiba que você era inimigo dele, não merecia, ele podia te exterminar, mas ele te amou, te trouxe para perto, te enxertou no corpo dele, te deu livre acesso para que você pudesse beber da sua fonte, saciar a sua sede, saciar a sua fome, e você não merece nada e ele te trouxe para perto. Isso é fé. Está vendo como mexe com a nossa estrutura religiosa, mexe com a nossa estrutura social, mexe com a nossa estrutura pessoal, essa compreensão de fé? Segundo problema. Segunda pergunta, não é um problema. O verso primeiro nos dá uma pista a respeito da segunda questão. Vou repetir qual é a segunda questão, para ficar claro para você. Se para agradar a Deus eu preciso de fé, qual é a fé que Deus espera ver em mim? No verso primeiro ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Uma fé que de alguma forma toca o futuro. É uma fé que toca o futuro e que nos dá legitimidade naquilo que ainda está por vir. Essas palavras aqui, quando a gente olha no sentido em que foram ditas e que foram copiadas, dá essa ideia de legitimidade, dá essa ideia mais profunda, não é só uma confiança, e nós vamos ver isso aqui. Em vários versículos da Bíblia, no grego, a fé é traduzida como firmeza de espírito, coragem, resolução, convicção interior. E isso é importante, nós precisamos disso. Resolução de espírito, firmeza de espírito, coragem, convicção interior. Mas ela vai um pouco além. Aqui o autor de Hebreus, ele abre o leque e ajuda os irmãos a entenderem um pouco mais sobre essa fé que ele estava falando. Nós usamos essa confiança para sentar na cadeira e acreditar que ela não vai cair, deixar a gente na mão. Eu entro no elevador e acredito que ele vai me levar até onde eu quero. Você não pensa, mas é fé. O avião, valei-me, meu Senhor. Você entra naquele negócio que não sei como é que voa. Ele funciona na base da explosão, é mais pesado que o ar. Como é que voa um trem desse? Você entra acreditando, eu saio daqui e vou chegar lá. É um tipo de confiança. Mas a sua fé em Deus tem que ser muito maior do que essa confiança. Se você é capaz de confiar num piloto de avião, se é capaz de confiar no avião que o homem construiu, você tem que confiar muito mais em Deus. Está vendo como o autor chama o coração e chama os irmãos a refletir a respeito de uma fé muito mais profunda, muito mais intensa e que gera muito mais impacto na vida? Se nós entendermos o que o autor está explicando, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Deus nos trouxe para perto e através dessa fé eu ouço o Senhor falando comigo. Mas ele não para por aí. Olha só que interessante. Essa fé que ele está dizendo, essa certeza das coisas que se esperam, ela pode ser traduzida como firme fundamento, a base do edifício. A certeza das coisas que se esperam, esse firme fundamento, é a base do nosso edifício e a garantia que o Senhor dá a seus filhos. Olha que lindo! É a certeza das coisas e a convicção de fatos que não se veem. Aqui no grego ele está dizendo o seguinte: é uma certidão que Deus está te dando na mão daqueles que creem em Jesus Cristo. É uma certidão de garantia que Ele dá para você. Quando você compra, você pede nota fiscal. É uma garantia de que você comprou aquele produto. Quando você termina o ensino médio, você recebe um certificado. A faculdade, um certificado de que você tem proficiência. Aquilo ali te garante algumas coisas na vida. A fé é essa garantia que Deus dá àqueles que se encontram com Cristo. Olha que lindo! Ela é a base da sua jornada, é a base do seu edifício, onde você constrói, caminha e vive, e agora é o certificado de garantia que Deus te deu para caminhar nessa vida e adentrar na eternidade.
certeza das coisas que se esperam. Agora tem coisa mais bonita. Se a gente parar para imaginar, eu volto para a primeira pergunta. Nós hoje vivemos mais da fé que nós temos ou da dúvida que transbordam em nossos corações? As suas ações e reações são movidas pela fé ou pela dúvida? Se você vai conversar com alguém sobre Cristo, você vai por conta da fé ou você não vai por conta do medo? Porque eu não vou por obediência. Quando o Senhor fala não, quando o Espírito diz não, eu preciso ter fé naquilo que já foi resolvido. Nós centramos toda a nossa expectativa naquilo que Cristo fez. É isso que o autor de Hebreus está ensinando para aquele auditório. Cristo, a pedra angular. É Ele, sobre Ele que nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. Tudo é a partir dEle e para a glória dEle. Então agora é essa fé que eu preciso ter para moldar a minha jornada, as minhas palavras, as minhas escolhas, as minhas decisões, tudo baseado nessa fé, que agora eu construo o meu edifício. Se eu regulo alguém, o meu empregado, os meus filhos, se eu compro, se eu não compro, se eu faço, se eu boto a mão naquilo que não é meu, se eu cobiço, se eu mergulho no pecado, tudo isso é consequência da força e do impacto dessa fé dentro de mim. Se eu tenho certeza e convicção desse alicerce e desse certificado que Deus me deu, as minhas escolhas serão diferentes. Eu preciso ter resolução dentro de mim, na minha mente, na minha alma, no meu corpo. Resolução, é a firme resolução, a convicção. Ele me deu, está aqui, está escrito. Está vendo meu nome? Está vendo aqui o que Cristo fez, o que Ele me garante? Foi Ele que me deu. E eu vou caminhar por fé. E a primeira fé é nele. Não tem como ter uma religião, fazer parte de uma religião, mudar o mundo, sem essa convicção expressa nele. Então, traduzido em miúdos para nós aqui, guarda algumas coisas no seu coração. Primeiro, a fé não pode ser produzida pelo homem. Não controlamos a fé. É o oposto, somos movidos pela fé. Ela vem de Deus e nos conduz a Deus. Deus olhou para você e se Deus não tivesse posto fé no seu coração, você não teria crido, você não estaria aqui hoje. É Deus que nos move. Então a fé é dom de Deus. Onde é que está isso, pastor? Efésios 2:8. Somos salvos pela fé, somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Ela é um presente, é uma dádiva. Você não pode desprezar uma dádiva de Deus. Não pode desvalorizar, não pode tratar como se fosse qualquer coisa. Criança pega um brinquedo, tem criança que se alegra com qualquer coisa. Você dá uma coisa cara e dá uma coisa barata, ela brinca com a barata e esquece a cara. Ela não sabe o valor que aquilo tem, mas você sabe o valor que tem. Não desvalorize, não caminhe do seu jeito, caminhe por fé, caminhe olhando para Cristo, por meio de Cristo, porque é precioso, foi Deus que te deu, é dom de Deus. Segundo, essa fé ela não pode ser produzida pelo homem mesmo, mas ela vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Quanto mais nos expomos à palavra, mais respondemos a ela. Quanto mais você lê, mais a sua fé cresce. Quanto mais você lê e medita nas Escrituras, mais a sua fé é fortalecida e ela cresce dentro de você. Da mesma forma que não ser exposto à palavra e não ser exposto a ela diuturnamente faz com que a nossa fé enfraqueça. Mas a fé, ela tem a capacidade de ir minando a incredulidade e expulsando a incredulidade do nosso coração. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu me relaciono com a palavra, quanto mais eu me dedico à palavra, mais cheio de fé eu caminho. Eu caminho, eu faço, eu dou passos, caminho na direção de Deus e expulso a incredulidade. Eu comecei a orar pelas pessoas na rua ouvindo a palavra.
está escrito, eu quero, eu preciso e mergulho e quero, como é que isso funciona, e ouço alguém, um testemunho, e o coração sendo transbordado dessa palavra de Deus. Aí eu comecei a debater com a dúvida, mas à medida que eu fui dando passos de fé, a dúvida foi diminuindo e a fé foi aumentando. Você quer caminhar por fé? Esteja exposto à palavra de Deus. Quer caminhar por fé? Mergulhe na palavra de Deus. Dar passos de fé nem sempre vai ser fácil, porque a confiança não está em você, está naquele que te chamou, naquele que te salvou. Mas ela, para que agrade a Deus, tem que ser do jeito certo. Não é um tiro no escuro, não é uma pedra jogada no lago. Não é o que você acha que é fé. Eu vou caminhar por fé e vou botar a mão na tomada, o dedo na tomada. Isso não é fé. Alguém já andou sobre as águas, então eu também vou mergulhar nesse rio caudaloso e vou andar sobre as águas. Não é fé isso. A fé é movida pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E aí Deus me move. Agora, se eu caminho com Deus, exposto à palavra de Deus, e o Espírito sopra, caminhe, meu irmão. Caminhe sobre as águas, porque vai funcionar. Porque essa é a fé que Deus espera ver em nós. Quando Ele acha a fé que Ele esperava ver, Ele se alegra. Deus tem prazer em ver fé nos nossos corações. A fé não pode ser produzida. Ela é dom de Deus e ela vem pelo ouvir. Ok. Segunda coisa que eu acho que você tem que guardar. A fé é essencial na jornada. Somente por meio da fé podemos ser salvos. João 3,16 e Romanos 6,23. Libertos. Romanos 6,22. Batizados, capacitados e enviados. Atos 1,8. Para cumprir os desígnios de Deus. Somente por meio da fé eu posso cumprir os desígnios de Deus. Está vendo a importância da fé? Ela é o chão firme da vitória de Cristo. Romanos 8, verso 1. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Já não há condenação. Fé. É nesse solo firme que eu piso, em Cristo. É nos méritos de Cristo que eu caminho. É pelos méritos de Cristo que eu fui liberto, salvo, restaurado, ajustado, organizado, curado, para poder seguir na missão. É nos méritos de Cristo. Ele é o chão da vitória. A fé é o chão firme da vitória, somente pelos méritos de Jesus. Ele é o caminho, a fé é o caminho pelo qual eu sou forjado. João 13,15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Foi Jesus que falou. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus é o caminho. Eu sou o caminho. Não foi isso que ele falou? A verdade e a vida. A minha fé está nisso. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu vou ser confrontado com isso constantemente. Mas é nele que eu caminho. Por isso que a fé na jornada é essencial. Eu não posso esquecer esses elementos. Eu caminho em Cristo, por meio de Cristo, e sou forjado em Cristo. Romanos 8, 29. Deixa eu ver se a letra está pequenininha, deixa eu ver se eu anotei aqui. Romanos 8, 29. Dessa vez eu acho que eu não botei aqui não. Alguém pode ler para mim, por favor? Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Para que sejam conforme a imagem do seu Filho. Em Cristo, essa é a fé que Deus espera ver em você. Que trabalhe suas debilidades, as suas deficiências, ajuste o seu coração para que você seja formado à semelhança de Jesus. Jesus mentia? Não, então você não pode mentir. Jesus roubava? Não, então você não pode roubar. Jesus fofocava? Não, então você não pode fofocar. Jesus cobiçava? Não, então você não pode cobiçar.
Então tudo aquilo que eu pratico, que é contra a palavra, que não encontramos em Cristo, não produz nada e produz morte, porque é pecado. E toda fé que não é achada, não é agradável a Deus, ela me lança para o pecado. Ela é pecado, porque está fora de Cristo. Em Cristo eu sou forjado. Então, a fé não pode ser produzida pelo homem. A fé é essencial na jornada. E por último, a fé deve ser praticada. A fé deve ser praticada. Ela nos foi ofertada com o objetivo de nos conduzir a Deus e ao próximo. E por que isso? Porque a prova da fé produz perseverança. Tiago 1,3. Depois de checados os alicerces, o que nos resta é a confiança. Você testou a cadeira antes de sentar? Você acreditou que alguém testou essa cadeira? Quando você compra uma cadeira raquítica, vem escrito lá, suporta 150 quilos. Você fala, é muito difícil. Olhando essa cadeirinha de plástico, não suporta nem 100 quilos. Mas você testa. Mas mesmo assim você senta, segurando, não quebrou, não houve nenhum craque. Por que nós não podemos caminhar com a fé que Deus espera encontrar em nós? Por que não podemos confiar na palavra? Por que não podemos confiar em Cristo? Por que não podemos confiar naquilo que o Espírito sopra nos nossos corações para que possamos fazer? Mas você só vai ouvir a voz do Espírito, só será útil a Deus e ao reino de Deus se Deus achar fé no seu coração. E a fé que o agrade, não a fé que te agrada, não a fé que te ajuda, não a fé que simplesmente você molda de acordo com a sua vontade, que te move para Deus e para o próximo. Essa fé, ela nos conduz ao evangelismo. 1 Pedro 3,15. Essa eu acho que eu anotei. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Isso é fé. A fé me move a estar preparado para dar razão da minha fé, para testemunhar, para proclamar, para falar do amor, da graça, da bondade, da misericórdia. Nós precisamos estar preparados, porque isso é a expressão da nossa fé. Se você não sabe falar de Jesus, daquilo que Ele fez em Cristo, daquilo como Ele te salvou, como Ele te libertou, como Ele te curou, você não sabe da razão da sua fé, você está tendo uma fé inútil. Mas se você aprende a dar razão da sua fé, isso é impacto direto da ação de Deus e da fé crescente no seu coração, porque ela é dinâmica e ela deve ser praticada. Ela nos conduz ao evangelismo e nos mostra o caminho do reino em nosso dia a dia. Lá em Mateus, Jesus falou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso de fé para crer nisso que Jesus falou. E a fé me faz olhar para Deus e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a dinâmica da sua vida? Precisa ser a dinâmica da vida da igreja. Jesus estava ensinando. Então ela precisa ser praticada. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. E aí ele fala isso, abre os nossos olhos aos necessitados. Tiago capítulo 2, verso 17. Não adianta você dizer que tem fé se ela não é expressão também em obras. Eu não sou salvo pelas obras, mas quem é salvo pratica as obras. Está vendo como o calo aperta? Está vendo que talvez estejamos vivendo mais por meio da dúvida do que pela fé? As nossas ações e reações em casa, com a família, com os filhos, no trânsito, no trabalho, muitas vezes são mais por dúvida e medo do que por fé. E é isso que o autor da carta chama e sacode os irmãos. Acorda, igreja! E é isso que o Senhor chama aos nossos corações hoje, que isso é bondade de Deus, trazendo a gente para um encontro como esse, dizendo, eu quero encontrar fé no seu coração, eu tenho prazer em achar fé no seu coração, e eu estou disposto a derramar fé no seu coração, mas você precisa caminhar pela fé correta, centrada na pessoa de Jesus Cristo.
sempre, do início ao fim, tem a ver com Cristo. Se eu vou, se eu volto, é por conta de Cristo. Nenhuma viagem, nenhum passeio, nada tem fundamento sem a expressão dessa fé. Porque eu tenho que estar pronto para dar razão, para socorrer, para amar, para perdoar. Porque eu não faço nada disso se eu não tivesse centrado e alicerçado na fé. Com alicerce bem fundamentado e a garantia de que Deus me encontrou em Cristo, me deu um carimbo de seu filho, de que agora eu estou nele e agora eu tenho que caminhar por meio de Jesus. Quando eu me movo na direção do outro para perdoar, é só uma fé legítima que faz isso. Quando eu perdoo sem ouvir o pedido do perdão, é só uma fé legítima que faz isso. Quando eu dou sem esperar nada em troca, é só uma fé legítima que faz isso. Quando eu me afasto do pecado, é só uma fé legítima que faz isso. Quando eu me arrependo de ter ido onde não devia, só uma fé legítima faz isso. Mas se eu continuo seguindo pelo mesmo caminho e vindo aqui todos os domingos, mas seguindo com a vida torta, seguindo olhando para outros lados, seguindo desafiando a Deus, ignorando a Deus, essa é uma fé que Deus não colocou no meu coração. É uma fé religiosa que me aponta para longe de Deus e que não é a fé que Deus quer encontrar em você. Mas a boa notícia é que existe a fé que Deus quer encontrar. E que ela está disponível, ela foi dada. Como Paulo falou, como o autor da carta falou aos Hebreus, no capítulo 10. Ele disse: irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, o seu próprio corpo. E temos um sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. Próxima vez que você sair daqui e começar a pensar em Deus, lembre o seguinte: Deus é coisa séria. E Deus quer ser levado a sério. Deus quer que a sua igreja viva nele e através dele. Caminhe com Cristo. Você quer ser feliz? Caminhe com Cristo. Quer viver uma nova vida? Caminhe com Cristo. Quer descobrir a potencialidade da vida em Deus? Caminhe com Cristo. Quer ser usado pelo Espírito? Caminhe. Quer ser ousado no Espírito? Caminhe com Cristo. A sua vida vai ser diferente. Porque quando você começa a dar ouvido à voz do Espírito, o próprio Deus que te deu a garantia, Ele faz cumprir a sua palavra. Amém? Eu não sei o que disso tudo eu falei, Deus ministrou no seu coração. Mas eu acho que nós podemos agradecer ao Senhor, não podemos? Vou te dar uma oportunidade agora de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele falou ao seu coração. Por aquilo que Ele te ensinou nessa manhã. Para que seja posto em prática. E você tem a oportunidade de dizer: Deus, obrigado, porque mesmo sem merecer, eu não estava nem olhando para o Senhor. E o Senhor me trouxe para perto e me deu mais uma oportunidade. Obrigado porque o Senhor me ensinou o caminho que eu devo seguir. Me ajuda a ser fiel ao Senhor. Faça essa oração. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor e peça o seu auxílio nesta manhã.